Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, lá em 2 Reis, capítulo 22. Segunda Reis 22. Vamos ler a partir do versículo 1. 2 Reis 22, a partir do versículo 1, diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar 31 anos e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías, e ela era de Boscate. Versículo 2: Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 3: No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vão ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo e que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo. Fala assim comigo: a reforma do templo. Para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, para prepararem, para repararem os estragos da casa. Amados, preste bem atenção. Quando Deus me deu esse tema, rompendo os ciclos familiares, não é a intenção de alguém romper com a sua família. Estes ciclos que eu quero aqui estar ministrando sobre a tua vida, através da palavra, são ciclos ruins. São aqueles ciclos de família que se repetem de geração a geração. Claro que eu vou estar ministrando com vocês, eu não estou anulando de forma alguma a obra da cruz do Calvário. Como disse Moisés, que aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. Então, Jesus levou toda a maldição que estava sobre a nossa vida, sobre o madeiro, sobre a vida dele. Mas, se nós começarmos a prestar atenção, e como muitas pessoas, eu, a bispa, temos atendido sempre, toda semana, e a grande maioria carrega consigo um ciclo, algo de familiar, ou da parte paterna, ou do lado materno. É interessante o que nós temos assistido sempre nos atendimentos, que até mesmo doenças que a pessoa tem hoje, como até mesmo depressão, quando nós começamos a buscar em Deus a raiz da onde tudo começou. Porque a pergunta que você faz quando alguém está sofrendo alguma enfermidade da alma, que assim como nós chamamos, a pergunta é: qual foi o motivo do gatilho? Mas muitas vezes é uma doença que elas vêm de parentes, ou até mesmo da parte de mãe, pai, avós, que acabam se repetindo de geração a geração. Por isso que nós estamos falando sobre ciclo. É algo que não acaba. Ele sempre se repete em alguém. Porque se nós somos o que Deus fala em Isaías, família bendita do Senhor, nós temos que trazer sobre a nossa família inteira, que toda a minha família é bendita. Minha família é abençoada.
Só que muitas vezes não é o que está acontecendo. Muitas vezes ficamos procurando se existe algum trabalho, algum feitiço, se existe alguma coisa que causou isto, mas muitas vezes não se percebe, não se busca ou não tem entendimento que existem ciclos que estão se repetindo no casamento, é família, é antepassados, pessoas, avós, pais que tiveram fracassos no casamento, na vida sentimental, pessoas que não são descontroladas emocionalmente, não têm um controle, e se repete. Você vai ver no histórico, na genealogia daquela família, sempre tem alguém que já viveu isso um dia. E é interessante que isto é o que tem mais acontecido nos dias de hoje. Porque muitas pessoas querem tratar de uma enfermidade somente, vamos dizer, como um analgésico, um remédio para dor. Vamos dizer que eu sinto alguma dor nas costas, começa a doer, vou lá e tomo um Advil, pronto, a dor passa, mas depois ela volta. Porque isso aí tratou superficial, não foi lá no problema, onde está acontecendo, onde tudo começa. Por isso que tem famílias, tem lares, novas gerações, que estão vivendo esse ciclo. Mas não um ciclo de coisas boas passando um para o outro, mas ciclos ruins. Ciclos que não acabam. Família sempre teve problema financeiro. Aí aquela geração casa-se, forma uma família e aquela família vai começar a ter problema financeiro. São coisas ruins que se repetem. E muitas vezes, não existe às vezes no coração de alguém um entendimento de renunciar, de cancelar isso na minha vida. O que nós ouvimos está quebrado. Está quebrado. Mas precisa ter uma tomada de decisão da nossa parte para que esse ciclo se encerre. Claro, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, maldições, ou seja, tudo que de ruim estava sobre mim foi sobre ele. Mas há pessoas que estão dentro da igreja e ainda continuam vivendo dessa forma. Alguma área da sua vida se parece muito com a do seu pai, da sua mãe, de alguém da sua casa. E é interessante que muitos não percebem. Acham que é isto assim mesmo. Será? Será que você estaria aqui hoje neste culto somente para aprender algo que você já sabe? Eu estou usando aqui como exemplo a vida do rei Josias, que este moço vai ter muito a nos ensinar, porque ele teria tudo para ser uma pessoa igual ao seu avô, Manassés, igual ao seu pai, Amon, que os dois foram reis. Então ele tinha tudo para continuar o ciclo que do avô passou para o pai, do pai poderia passar para o filho. Seria claro, porque você vai ver que nós falamos aqui, nós lemos sobre reforma do templo. Do que aconteceu? É interessante quando Deus lhe dá os 10 mandamentos para Moisés, o decálogo. E um dos mandamentos, ele fala no versículo 5, que ele pede que ninguém se proste a outro Deus, ou preste culto a outro Deus. E ele deixa claro, eu sou o Senhor. Fala assim comigo, Ele é o Senhor. Olha como é que Deus pede, Ele manda que eu e você venhamos chamá-lo Senhor. Eu sou o
Senhor. Ele fala assim, olha, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas no versículo 6 ele fala, mas demonstro amor por até 1000 gerações, dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Eu me converti, os erros dos meus pais, que eles carregavam, o que eles faziam, isso refletia na nossa casa. Só que eu, quando me converti, os erros dos meus pais, os pecados do meu pai, não ficou comigo. Porque eu tive uma vida que eu entreguei a Cristo. De dentro de uma geração de 4 irmãos, eu era o único que estava marcado para continuar aquilo que a minha avó era e meu pai era. Então você veja, desde a minha infância eu cresci marcado, cheio de acidentes, problemas de saúde e vários problemas. Ou seja, totalmente marcado para repetir os mesmos problemas a qual já existia tanto da parte dos avós e do meu pai. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu estou colocando um exemplo para vocês. Agora veja, o rei Josias, ele foi rei por 31 anos. O seu reinado durou muito tempo. Foi o que mais durou. Como disse, o seu pai chamava Amon e seu avô Manassés. 2 reis que fizeram o que era mal perante o Senhor. Então você veja, Manassés fez, e depois Amon, seu pai, fez, e Josias poderia fazer. Sim ou não? Sim. Seu pai morre. Seu pai morre. E eles não tinham quem levantar. Levantaram quem? Ele, Josias. E ele tinha 8 anos de idade quando ele foi coroado a rei. Olha só. Você imagina você pegar uma criança de 8 anos de idade e coroá-lo a rei? Assim aconteceu com Josias. Com 8 anos de idade ele foi coroado rei. Mas nós vamos prestar atenção que no versículo 3 você vai ver aí, que no 18º ano, fala assim comigo, no 18º ano. Agora, o que nós aprendemos aqui nesse 18º ano? 18 anos de silêncio na vida de Josias. Nós lemos e muitas coisas não percebemos o que está acontecendo, o que a Bíblia está narrando. Então você veja que Josias foi levantado com 8, mas ele viveu 18 anos de silêncio. Você não vai ver nada, a Bíblia falando o que aconteceu. 18 anos depois, Josias aparece. E Josias vai aparecer para começar a contar a sua história, viver a história que já estava registrada sobre a sua vida. Josias vai fazer algo que o seu pai e o seu avô não fez. A primeira coisa que ele faz é o quê? Reforma espiritual naquela nação de Judá. Ele vai dizer assim, abra a igreja. Vamos reformar a igreja. Vamos trazer de volta o culto. Por quê? Porque o seu avô e o seu pai fecharam a porta do templo. Agora me fale uma coisa, como que um menino com 8 anos de idade aprendeu isto? Se o que seu pai e o seu avô o ensinou era somente algo ruim. E é interessante que você vai ver no versículo 2, que ele tem como referência não é seu pai, não é o seu avô, ele vai dizer que é Davi. E Davi viveu muitos séculos antes de existir esse rei. Como que ele sabia quem era Davi?
ele não tinha referência à sua vida do seu pai. E uma das coisas mais tristes para nós que somos pai é os nossos filhos não ter nós como referência, como referencial, como alguém que ele olha e vê em mim e vê em você, pai, como alguém que se preocupa primeiro com o espiritual. É triste quando um filho que nós amamos, ele vai ter referência em outros lugares. E aqui nós vamos ver que Josias, ele vai fazer algo que neste tempo, escute isto, neste tempo que Josias, ele está vivendo o silêncio de Deus. Olha que interessante, esse tempo de silêncio dá a impressão que nada está acontecendo, ok? Quem já viveu este silêncio na sua vida, você busca uma palavra, você busca uma oração, mas nada. Agora seguro que eu vou te revelar algo de Deus para a tua vida. Esse tempo de silêncio na vida de Josias era Deus amadurecendo Josias para o propósito que Deus tinha na vida dele. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. 18 anos, Deus preparando quem? Josias. Para que ele fosse levantado depois rei. Então você veja que primeiro o Senhor vai levá-lo à maturidade, a crescer, para depois ele ter acesso àquilo que ele tinha direito. Preste bem atenção, tem coisa na sua vida que você tem direito, Deus já preparou para você, Deus já separou para você, mas você não acessou ainda, porque você ainda não está maduro. Preste bem atenção, não estou falando em questão de idade. Porque tem pessoas que às vezes são mais novos que eu, mas espiritualmente falando, são têm comportamento infantil. Tem pessoas que são, às vezes, mais novos que eu, já estão numa maturidade maravilhosa. E quando nós estamos sendo preparados para que Deus leve eu e você para ter acesso a algo que já está separado por Deus, a primeira coisa, se você está enfrentando o silêncio de Deus, eu quero te fazer uma pergunta. Esse silêncio, qual é o teu comportamento diante do Senhor? Nós vamos saber o nosso nível de maturidade, crescimento espiritual. É a forma que nós externamos o que estamos passando. Josias enfrenta isso. Só que depois de 18 anos, fala assim comigo, depois de 18 anos, que ele teve acesso, fala assim comigo, que ele teve acesso para reinar plenamente. Tem coisas que está preparado, separado para mim, para você. Tem glória a Deus na igreja. Só que ainda Deus não deu acesso. Está entendendo? Se Josias começasse a reinar com 8 anos, ele não teria maturidade como de um homem para poder, ou uma experiência para poder reinar. Só que Deus, mesmo olhando para ele, olha, meu filho, você tem direito, você tem acesso à herança. Mas eu quero te dizer que somente os maduros têm acesso à série de heranças. Maduro. Quantas vezes você teve altos e baixos na sua vida, você desistiu de algo de Deus, você parou, você largou. Então, Deus estava preparando você para ter acesso a uma herança que é tua, que está guardada por Ele. Só que acontece muitas vezes, como ele não tinha acesso a nada ainda, mesmo com 8 anos, ele permaneceu, e com 18 anos, que ele vai começar a viver como rei.
da nação de Judá. Quantas coisas já era para ter acontecido? Quantas coisas já era para estar acontecendo na nossa vida? Como eu disse a você, não é o tempo da minha conversão que vai dizer o meu nível de maturidade. Não é a minha idade, se é 18, se é 25, se é 30 anos, que vai dizer meu nível de maturidade espiritual. São os meus comportamentos diante das adversidades. Dentro de casa, na vida pessoal, no financeiro. E aí que nós vamos saber quanto nós já crescemos. Nós não temos medidor de maturidade. Mas a minha vida vai dizer quem eu sou. Olha para o seu irmão e diga assim, deixa eu te atrapalhar um pouquinho no bom sentido. Fala para ele assim, irmão, posso dizer uma coisa? Suporte esse tempo de silêncio. Fala assim, porque Deus está preparando uma grande obra para você. Tem glória a Deus aqui na igreja? Agora veja, Josias, a sua vida vai sofrer um quê? Rompimento. Ele vai romper esse ciclo da família. Olha que interessante. Ele vai romper. Ele não fica falando, eu estou debaixo de maldição. Não. Ele vai tomar uma decisão. Eu não sou meu avô. Eu não sou meu pai, eu sou Josias, o rei levantado por Deus. Só que eu não aceito, eu vou romper esse ciclo que está sobre a minha vida. Eu vou romper, ele não está rompendo com a família. É uma coisa, você tem pai, mãe, você tem que continuar honrando seus pais. Independente da crença religiosa dele, ou o que ele tem sido hoje, olha para mim. Então veja, ele vai dar aqui para nós uma direção espiritual. Ele rompe com essa família, ou este ciclo que ele está vivendo. Ele está dizendo assim, na minha vida, não se repete mais. Até quando você vai deixar que esse ciclo ruim, que tenta vir de geração passada, e quer continuar em você? Não! Quando os sintomas começam a querer aparecer na minha vida ou dentro de casa, em alguém, que já aconteceu na minha história, eu tenho que dizer, na minha família não se repete esse ciclo. Tem glória a Deus aqui na igreja? Ele estava dizendo e está nos ensinando aqui que sobre a sua vida não teria esta repetição. E qual era a repetição? O seu avô era idólatra. O seu pai era. Eles fecharam o templo. Eles fecharam a casa do Senhor. Se ele aprendeu assim com o pai dele, com o avô, é claro que ele faria do mesmo jeito, sim ou não? Só que não. Josias vai nos mostrar que é possível sim, eu e você. Não ficar repreendendo um demônio daqui, demônio dali, mas é dizer, eu vou romper hoje. Pela palavra, todo ciclo ruim do passado. Eu sou o ponto de início da minha geração. É em você que está começando. Eu tenho uma geração. Eu já estou na geração do bisneto. Eu fico até contente quando alguém olha assim e fala assim, nossa, vocês são novos. Você fala assim, poxa, esse cara é crente. Mas
bispo, aí às vezes tem alguns que eu falo assim, eu estou do lado e olho para a bispo e falo assim, nossa, mas a senhora é nova. Eu fico falando assim, e eu? Não ligo para essas coisas não, gente. Em paz, tá? Mas veja, mesma forma que este mal se repetia entre seu avô e seus pais, ele vai romper o mundo espiritual. Por quê? Porque esse rompimento no mundo espiritual estava quebrando qualquer espírito geracional, qualquer demônio de geração, que vem de geração a geração. Eu já presenciei muito isso. E infelizmente, existem histórias se repetindo dentro de famílias, que histórias de vício, histórias de atitudes malignas dos pais, histórias que se repetem, divórcios e vícios, prostituição, finanças e assim por diante. E muitas vezes você pode estar aqui dentro da igreja e tem algo lá de trás de alguém da sua parentela que está na sua vida. Eu sou explosivo igual a minha mãe. Eu sou explosivo igual ao meu pai. Eu aprendi assim. Não, eu sou assim porque eu apanhei muito. Eu sou assim porque eu fui abusado. Então você veja que isso é um ciclo ruim na família. E o Senhor trouxe eu e você aqui, independente se você é casado, é solteiro, quem é jovem aqui ainda não é casado, às vezes nem está namorando, mas um dia você vai ter família. Um dia você vai ser pai, um dia você vai ser mãe. E aqui nós aprendemos que Josias sabia que aquilo que era maligno, era destrutivo, que estava sobre a sua família. Ele falou, não, chega, não aceito. Como eu disse anteriormente, é como se eu e você dissesse aqui, eu não sou meu avô, eu não sou meu pai, eu não sou minha mãe. Eu posso ser filho deles, mas eu não sou ele. Eu sou aquilo que Deus já determinou a ser. Posso ouvir amém? Quem tem filho aí, levanta a sua mão, fala assim, eu abençoo toda a minha herança, em nome de Jesus. Agora preste bem atenção, muitas vezes, isso é sério, eu quero estar chegando aqui em algo que vai mexer com alguém. Agora mexe. Sabia que existem amarras dentro da pessoa que muitas vezes não são perceptíveis? Muitas vezes você está olhando a pessoa aqui na igreja, você acha que está tudo muito bem com ela, está tudo muito certo, tudo muito ok. Que aparentemente ela não tem nenhum problema espiritual ou emocional, ou alguma amarra no seu coração. Posso dizer para você que muitas vezes só é descoberto isso com discernimento espiritual. E nós podemos ver, se nós começarmos a ler Atos capítulo 8, do versículo 9 em diante, nós vamos ver a história de um homem, Simão o Mágico. Este homem se converte, pastor Leone. Se converte ou não? Aparentemente se converte, porque a Bíblia vai dizer que o Simão o Mágico começou a ver o poder acontecendo, aí ele falou assim, não, eu quero me converter. E aquele homem era um homem que ele era uma pessoa que sempre se dizia importante. Essas pessoas são perigosas. São aquelas pessoas que querem sempre estar em destaque. É aquelas pessoas que sempre querem que alguém esteja elogiando. Sempre dizer que eu sou importante. Se não é eu, se não fosse eu sou assim. Assim era Simão. Aí depois disso, Simão, ele creu e foi batizado. Então, se você vê alguém aqui dentro batizando, que nós vamos batizar agora, vai ter batismo no primeiro domingo de agosto.
Você vai ver muitas pessoas descendo as águas. E você vai dizer assim: meu Deus, aquela pessoa creu e batizou. Você vai ver, você vai ficar feliz ou não vai? Ou você vai ficar questionando: será que realmente batizou, é crente mesmo? Não. Porque não é perceptível o que ele tem aqui dentro. Se ainda existe. E nós vamos ver aqui que esse homem, ele chegou para Simão e falou assim: ei, ele chegou para Pedro e disse assim: Pedro, olha, eu gostaria que você me vendesse este dom. Quanto você quer? E Pedro vai dar uma nele. Ele fala assim: olha, você quer comprar? É como se Pedro dissesse assim: olha, o que é de Deus, o dom de Deus não está à venda. Então eu vou dizer uma coisa para você: o dom que Deus me deu não tem preço. Quando alguém me convida para pregar em outra igreja e fala assim: qual o valor da sua oferta? Eu falei: a sua oração. Que a pessoa olha: não, deixa eu ver quanto que o apóstolo vai cobrar. Que cobrar, irmão? Que negócio é esse? Nada disso. Eu não tenho como colocar preço naquilo que Deus deu para mim. De graça eu recebi, de graça eu vou dar. Pronto. Se eu for abençoado ou não, amém. Mas o céu vai abençoar da mesma forma. Às vezes eu vou na igreja, aí eu ganho lá chocolate, caneca. Irmão, eu fico feliz. Não é uma alegria hipócrita. Eu fico feliz pelo reconhecimento da igreja pela minha vida. É claro que eu não precisava ter o reconhecimento, o aplauso de ninguém. Mas quem não gosta de ganhar um presentinho? Você chegar na tua casa agora, tem uma caixa de bombom te esperando. Agora veja, quando Pedro vai falar com ele, Pedro vai dizer algo para ele muito interessante. Você quer acompanhar comigo? Vai lá em Atos 8. Depois nós voltamos aqui para encerrar. Atos 8. Olha o versículo 21. 21. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 21. Você não tem parte, nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Estava na igreja, foi batizado, mas olha o que o Espírito Santo mostra, você tem laço ainda dentro de você. Você carrega maldade dentro de você ainda. Você é um perigo ainda, Simão. Você ainda pode contaminar pessoas dentro da igreja. Infelizmente, ainda nós temos crente que, infelizmente, em vez de ser um portador da voz de Deus dentro da igreja, em qualquer lugar, são agentes do diabo. Acabam contaminando pessoas que não deveria ser isso. Então você veja aqui, nós vamos ver aqui que este rapaz, este Simão, ele vai dizer assim, é como se dissesse: mas pera aí, ele falou assim: o Espírito Santo está me mostrando, você está preso ainda, tem amarra na tua vida. Você foi batizado, só que dentro do teu coração ainda tem cativeiros. Você tem amargura na alma. Você tem laços na tua vida, até mesmo ao pecado. Ainda te domina. Para que você seja salvo, Simão, rompa isso na tua vida hoje. Acabe. Porque esse nascer de novo é nascer de novo, gente. Então veja. Se nós olharmos para todos que estão aqui, nós vamos olhar, olha, os irmãos, glória a Deus, estão todos em silêncio, prestando atenção na palavra, atentos ao que Deus está falando.
E é claro que nós não temos como chegar a olhar para alguém e dizer, olha, mas você veja que há um discernimento de espírito. Aquele homem tinha algo em oculto. Ele não estava possuído por um demônio, mas era um homem que aqui dentro, ele tinha amarras dentro dele. Tinha laços dentro dele ainda. Ele carregava ainda amarguras na alma. O pecado ainda o dominava em alguma área. Aí Pedro está dizendo assim, o seu dinheiro não muda isso. Se você não romper, você não tem como haver a mudança. Agora veja, quando nós tomamos uma decisão na nossa vida, romper muitas coisas da nossa vida que é só você e Deus que sabe o que é. Meu irmão, laços são desfeitos, cadeias são quebradas, ciclos são cancelados na tua vida. Coisas do mal de família não se repete mais. Por quê? Dentro de mim, o que tinha de laço, o que tinha de amargura, eu disse, chega, não quero mais isso. Eu não quero ser igual fulano, igual ciclano. Eu quero ser aquilo que Deus preparou para a minha vida. Fala assim comigo, em nome de Jesus. Hoje é noite de romper. Eu já estou chegando ao final. Escute. 1 Reis, 2 Reis 22:2 diz que este homem tinha como pai, Josias tinha como pai Davi. Deixa eu te fazer uma pergunta, queridos. Quem é a tua referência espiritual? Ele vai dizer, é uma coisa que ele tivesse dizendo assim, olha, pastores, ele tivesse falando assim, olha, Davi é minha referência espiritual porque ele já cruzou caminhos que eu vou cruzar ainda. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho que ter referência espiritual de pessoas que já viveram o que ainda eu vou viver. Só que muitas vezes as pessoas têm referências mundanas. Casamento, referência com pessoas mundanas. Comportamentos com pessoas mundanas. E aqui nós vamos ver que este homem, ele vai ter uma referência como quem? Nem seu avô, nem seu pai. E é triste para nós como pai, o nosso filho não ter nós como referência. Lembra quando Deus apareceu aos patriarcas, ele dizia, eu sou o Deus do teu pai. Imagina só o teu filho dizendo para os amigos, eu sirvo o Deus do meu pai. Imagina o seu filho dizendo para um amiguinho, dizendo assim, eu amo o Deus que meu pai serve. Mas muitas vezes não é isso que nós temos visto. Filhos acompanhando o pai. Uma certa feita, alguns meninos estavam conversando entre eles e dizendo, cada um do seu pai. Um disse, o meu pai é o cara, ele é amigo do presidente. Ué. Aí o outro, e você, o pai? Meu pai, ele conhece o governador e a maioria dos políticos. Seu pai é importante? Sim, meu pai é muito importante. E depois perguntaram outro menino, e seu pai? Meu pai é maravilhoso. O que seu pai conhece? Ele conhece alguém importante? Ele falou, ele conhece a pessoa mais importante que existe e já existiu. Quem? Jesus. Você imagina só uma criança falando isso do seu pai. E assim está Josias. E apóstolo Paulo, ele fala 3 coisas para nós. Nós temos que ser. Ele fala, sede meus imitadores. A segunda ele fala, sejam imitadores de Deus e depois da igreja. Qual a referência bíblica, apóstolo? 1 Coríntios 11:1.
Efésios 5:1 e 1 Tessalonicenses 2:14. Sejam imitadores de mim como eu sou de Deus, sejam imitadores de Deus e sejam imitadores da igreja. Olha a tua referência espiritual, quem é? A tua referência não está no TikTok, a tua referência não está no YouTube, a tua referência está em Deus. Está em Deus. Agora aqui eu quero encerrar com vocês de pé. Fique de pé. Agora, eu quero que você acompanhe, se você puder, de novo lá em 2 Reis 22. O Senhor está aqui neste lugar. E chegou o tempo de você falar, eu vou romper. Eu vou romper. O versículo 8 vai dizer assim: Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E ele entregou a Safã, que o leu. Aqui está a referência que eu tenho a certeza que ele aprendeu quem era Davi. Levanta seu livro, pastor. Este livro fez Josias entender que ele não era uma cópia do seu pai e do seu avô. Ele era o que estava escrito nesse livro. Cadê o seu livro? Cadê o seu livro? Levante, aqui está o meu livro. Se ele conheceu Davi, que viveu século antes da vida dele, ele encontrou Davi. Por que ele fez a reforma do templo? Porque Davi falava assim: o zelo pela sua casa me consome. Davi amava a casa do Senhor. E qual é a primeira coisa que Josias faz? Reforma na casa. A maior referência da nossa vida está em tuas mãos. É a Bíblia. Como que você possa dizer que o seu crescimento está sendo, você está rompendo o mundo espiritual, se você não tem esta referência contigo? Rompendo ciclos familiares. Muitas vezes vamos descobrir quem nós somos quando nós olhamos para este livro. Josias não teve alguém falando com ele. Josias, ele aprendeu no livro. No Salmo 139, verso 16 diz: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Coloca a Bíblia sobre a cadeira. Você está entendendo quem é você? Antes de você tomar forma no ventre de sua mãe, Deus já havia determinado os seus dias. Ele já havia escrito algo sobre você. Só que muitas vezes, amados, nós não vivemos ou demoramos para viver o que está escrito no livro, porque não rompemos ciclos. O ponto de mudança desta geração está em você que está aqui. É você que vai dizer: o ponto de mudança da geração, da minha geração, sou eu. Eu vou mudar tudo isso a partir de hoje. Você tem que liberar palavra profética sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Uma das coisas que eu e a bispa não abrimos mão, de forma alguma, é de orar juntos. Todos os dias. Pode estar gripado, pode estar como for, mas nós não deitamos na cama, não vamos dormir enquanto eu e ela não dobramos o nosso joelho e fala: abençoa o nosso casamento. Guarda a nossa vida, Senhor. Não deixa que nada entre no nosso meio.
Senhor, abençoa meus filhos. Senhor, libera a bênção sobre o meu neto. E logo depois, eu saio ungindo todos eles. Porque eu estou dizendo que eu fui o ponto de mudança dessa geração que existe hoje. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Você é o ponto de mudança dentro da sua casa.